apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico endocrinologista Dr. Alcebiades Neto. Dr. Alcebiades, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia aos ouvintes. Para falar hoje sobre diabetes, não é isso? Isso, falar hoje sobre diabetes, um tema interessante, né? Geralmente quando a pessoa é diagnosticada com a diabetes, ela tem um susto, ela tem um medo, qual é a reação geralmente de um paciente quando o senhor diz, olha, você tem diabetes? A maioria, né, a sensação que eu tenho é que não acreditam, né, no diagnóstico, porque a maioria deles não sentem nada, né, assim, de sintomas que chamem a atenção para o problema, né? Então esse é o problema do diabetes, né? Que na fase do diagnóstico, na maioria das vezes é uma forma ainda sem sintomas algum. E aí ao longo do tempo, se a pessoa não for se tratando, se cuidando, ao longo de 10, 15 anos, dependendo do tipo de diabetes, né? Acaba levando a complicações que são irreversíveis, né? O que é a diabetes? A diabetes é o excesso de açúcar no sangue. Que aí esse excesso de açúcar no sangue, dependendo do tipo de exame, né, passa de 126, outros acima de 200, e esse excesso de açúcar no sangue, né, leva a complicações no coração, complicações nos rins, nos olhos, nos nervos das pernas, que aí pode levar a sequelas que são irreversíveis. Doutor, a depender da idade do paciente, por exemplo, a diabetes ela fica variando. Por exemplo, hoje ela pode dar 110, amanhã pode dar 100, depois pode dar 150. Essa variabilidade, ela é constante. Como é que ela resolve? Como é que resolve isso? É uma pergunta interessante em termos de variabilidade. O açúcar, ele nunca é constante no sangue, né? Ela vai depender do horário, né, que a gente está se alimentando, do tipo de alimentação, e depende também do tempo de doença que você tem. Então, quanto mais tempo de doença se tem, maior essa variabilidade, ou seja, de acordar 100 e durante o dia chegar a 500, 400. E se você não é doente, por exemplo, acontece da mesma forma? Acontece, não de chegar a 400, né? Mas durante o dia, né? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo interessante, que é uma dieta aqui da população do Seridó, né? Que é a tapioca e o cuscuz. Se você se alimentar, por exemplo, em jejum, no café, verificando dá 80, se você comer uma tapioca, isso vai chegar a 150, rapidinho. Então, mostrando que essa variabilidade de 70, em quem não é diabético, é esperada, mas pelo tipo de alimentação que você tem. Existem vários tipos de diabetes? Existem vários tipos, né? Existe o tipo 1, tipo 2, o gestacional e os outros tipos de diabetes que são mais raros, né? O tipo 1, Marcos, ele é mais comum em crianças e adolescentes, né? Ou seja, você já nasce com o gene, e aí ao longo do tempo você vai desenvolvendo, né, com um gatilho, né? Um gatilho geralmente uma infecção, enfim, um gatilho que dá, e aí você desenvolve em criança ou adolescente. E o tipo 2, que é aquele que a gente é mais acostumado a ver, né? Que seria aquele do obeso, da pessoa que tem pressão alta, enfim, já de uma idade mais avançada, a partir dos 50, 40 anos de idade em diante é mais comum, tipo 2. O nosso vídeo pergunta aqui o seguinte: meu marido tem 58 anos e um rim paralisado. A glicose dele em jejum deu 102. Já é considerado diabetes? Não. A glicose em jejum de 102 não é considerado diabetes, porque ainda existe uma entidade entre o diabetes e o normal, né, que é o pré-diabetes, que aí é entre 100 e 126 o valor. E essa entidade pré-diabetes, ela mostra um risco de progressão, ou seja, de evoluir nos próximos anos para diabetes, né, se nada for feito. Então, claro que um valor de 102 é muito próximo ainda de 100. Uma coisa é você ter um 102, outra coisa é você ter um 120, né? Então, tem diferença. Então, para ela, que o 102 é um diagnóstico de pré-diabetes. Tem que ser, mas já é um alerta já. Já é um alerta. E o que é que ela precisaria, no caso, ele precisaria mudar, por exemplo? Os hábitos alimentares? Isso, a princípio, os hábitos alimentares, como eu falei aqui num programa anterior, isso é importante porque é uma medicação, né? Da mesma forma que o remédio é uma medicação, as atividades físicas e a dieta é uma medicação que deve ser feita diariamente. Então, nessa fase ainda, não dependendo do problema de saúde, pode ser que não esteja indicado ainda a medicação, né? Mas se ele não conseguir mudar os hábitos de vida,
consequentemente, após alguns anos, a tendência é de precisar. Como é que se confirma o diagnóstico da diabetes? O diagnóstico ela é confirmado com exames de sangue, né? Existem basicamente duas formas de você fazer o diagnóstico, né? Aquele indivíduo que tem sintomas, quais seriam esses sintomas de uma doença que a gente diz descompensada? Seria aquele indivíduo que urina muito, tem muita sede, perde peso e come bastante, né? Acima do convencional. Ele come muito e perde peso, né? Então, isso aí, se você fizer qualquer glicose, seja ela na veia ou na ponta de dedo, e der maior do que 200, já é considerado diabetes. Não precisa nem repetir exame. Agora, quando você faz na veia a glicose e dá acima de 126 em 2 oportunidades, aí é considerado diabetes. Aqueles aparelhos que se vendem em farmácias, custa muito popular, né? Sim. Também é confiável? É confiável desde que você tenha sintomas e seja maior do que 200. Fora isso, não tem valor para diagnóstico, a não ser para acompanhamento e tratamento, né? De quem usa insulina, por exemplo. Essa questão dos números, né, doutor? Para a gente definir, para quem está em casa ainda tem dúvida, quais são os números exatos? A partir de 100 eu sou diabético, a mais de 100, menos de 100. E outra, com relação a essa questão dos exames, muita gente fala daquele exame que é medido nos últimos 3 meses. Sim. Por que, por exemplo, num paciente de uma certa idade ele não consegue baixar? É por causa da dieta? Então, respondendo a primeira pergunta, a glicose menor do que 100 é normal, né? Eu estou falando em pessoas mulheres não gestantes, né? Menor do que 100 é normal, entre 100 e 125 é considerado pré-diabetes, e acima de 126, em 2 repetições, é considerado diagnóstico também. E o que você falou chama hemoglobina glicada. Ela também é utilizada para diagnóstico. Ela faz um resumo da glicose nos últimos 3 meses, e o valor dela é acima de 6,5, tá? 6,4, aliás. Então, acima de 6,4 é considerado diabetes. Respondendo à sua segunda pergunta, essa glicada, hemoglobina glicada, esse valor ela é variável ao longo do tempo também, né? Então, ela tende a ser mais estável do que a glicemia de jejum, mas ela pode variar. Varia bem menos. Ela não varia com a dieta, como o jejum varia e aquelas verificações de ponta de dedo. É por isso até que ela é considerada mais estável, né? Nosso ouvinte pergunta aqui o seguinte, a questão emocional interfere na glicose? Tenho diabetes e percebo que quando tenho perturbação, minha taxa de glicose sobe consideravelmente. É uma pergunta interessante, porque a resposta é sim, tá? Então, tem associação entre o estresse emocional, né, estresse físico e a elevação da glicose. Obviamente é naquele momento, né, não é o dia inteiro, a não ser que você tenha algum transtorno de ansiedade, né, que aí realmente pode, se tiver descontrolado, pode ficar mais tempo elevado. A diabetes tem cura? Não é cura assim que a gente fala, né, mas em pessoas que têm indicação de cirurgia bariátrica, por exemplo, que tem a indicação de cirurgia bariátrica pelo diabetes, pode curar. Então, o diabetes. Entrar em remissão, a gente fala, né? Mas no caso você pode conviver tranquilamente a vida toda com a diabetes? Pode sim. Por que em algumas pessoas, por exemplo, há necessidade de amputar alguma parte do corpo que tem diabetes? Porque essas pessoas elas não são controladas, né? Ao longo de vários anos, como eu falei, elas desenvolvem complicações quando elas não controlam, né? Quando ela não controla o açúcar, isso leva a essas complicações. Então, se você controlar, jamais passará por isso? Não. Tem mais perguntas aqui. Meu esposo tem 57 anos, fez exames de rotina, estão todos normais, só que a glicose deu 135. O médico passou tratamento com remédio por 2 meses. Ele já está diabético. A mãe e a irmã são diabéticas. E aí? Eu acho, não sei se ela perguntou se ele já está diabético, né? Não faltou aqui uma interrogação. Sim. Como eu falei anteriormente, precisaria ver se ele tinha 2 exames alterados, né? 2 glicemias de jejum alteradas. Se realmente for, o tratamento era para o resto da vida, não é só 2 meses, não. O povo aqui está na dúvida aqui. O meu deu 150. É diabetes ou pré-diabetes? É diabetes. 150 já é diabetes. Então, nesse caso aqui da nossa ouvinte, ela tem que o quê? Tem que procurar o tratamento? Tem que procurar o endocrinologista de preferência, né? Para fazer o tratamento o mais rápido possível, né? Para a gente tentar mostrar os melhores tratamentos, a importância da mudança do estilo de vida, para que ela possa entender. E nessa primeira consulta, dependendo da idade dela, se ela for um tipo 2, por exemplo, a ideia já é começar os rastreios, né? Começar o rastreio do olho, dos rins, né? Para ver se tem complicações. Como essa doença é assintomática, pode ser que ela já tenha 150 há 5 anos e a gente não saiba. Não pode entrar em pânico, não vai resolver, né? Não.
O pânico vai aumentar a glicose, Pode né? também dizer que não é só com um remédiozinho da farmácia, não. Não. A importância do estilo de vida, né? É tão importante quanto a medicação. Então, sempre é importante orientar nesse sentido. Nossa amiga Eunice, lá de Ouro Branco, pergunta: uma hemoglobina glicada 5,7 já é uma preocupação? É pelo diagnóstico de pré-diabetes. Como eu falei, eu não entrei em detalhes quanto à glicada, porque é um pouco complexo de falar, mas ela entre 5,7 e 6,4 ela é considerada pré-diabetes, né? Então, da mesma forma que a glicemia de jejum dá o diagnóstico de pré-diabetes, a glicada também dá. Então, 5,7 é considerado um pré-diabetes. O ouvinte pergunta se ainda é usada a glicofita para medir a glicose. Sim, pode ser utilizado, né? Que é o glicosímetro, né? Pode ser usado, mas a ideia do glicosímetro foi feita para quem geralmente usa medicação ou insulina, né? Para fazer o acompanhamento. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta, aqui é Eustácia. Eu gostaria de saber do médico, porque um dia desse eu fui fazer meu exame em jejum, tá? A glicose estava 75, era 74. Aí tinha o pró-estradiol, eu fiz, só que depois que eu tomei meu café, no lugar dela ter subido mais, foi baixar. Se isso é normal. Ficou em 68, 67 depois que eu tomei o café. Diretor Alcebiades. É uma pergunta interessante porque fala um pouco da complicação, né, do diabetes, que é uma complicação aguda que pode acontecer, que é a hipoglicemia, mas geralmente acontece em quem usa insulina, né? Eu não sei se ela é diabética, usa insulina, ou se ela não é diabética, mas se ela não for diabética, por exemplo, o que é que acontece? Tem algumas pessoas que, ao comer um alimento rico em glicose, como o cuscuz, a tapioca, algumas pessoas podem ter hipoglicemia após o uso desse alimento, que a gente está sempre acostumado a pensar que ela sempre vai causar hiperglicemia, mas em algumas pessoas pode até diminuir. É uma explicação difícil, mas pode acontecer isso mesmo. Nosso amigo Zé Maria, dos produtos Que Sabor, lá de Santana do Seridó, lá do Tuiú, pergunta: ferritina alta puxa diabetes? Então, a ferritina alta, ela pode ser um presságio, né, de uma doença chamada de acúmulo de ferro, né? Que é esse acúmulo de ferro, ele pode desenvolver o diabetes ao longo de anos, né? Pode se depositar no pâncreas e causar diabetes. Então, primeiro ele tem que investigar se essa ferritina está causando uma doença, né? Que leva ao acúmulo de ferro, porque se isso estiver acontecendo, ele realmente tem que investigar a diabetes. Nossa amiga Cecília coloca o seguinte: sou diabética e não consigo me controlar emocionalmente. É difícil no caso dela, por exemplo? Então, como eu falei, a emocional ele interfere, sim, mas é passageiro, não é sempre a gente sempre não vai dizer que a glicose está alta pelo fato da pessoa ser ansiosa, né? Mas naqueles picos de ansiedade, a glicemia pode subir, sim. Doutor Alcebiades, quem tem diabetes sente muito cansaço nas pernas, dores, porque o Roberto sente muito esses sintomas. E aí? Então, como eu falei, né, tem uma complicação do diabetes, dependendo do tempo de doença, né, e de quanto essa glicemia está complicada, o chamado neuropatia periférica, né, que é indivíduos que têm esse açúcar alto, lesam o nervo da perna, e ao lesar esse nervo, ele desenvolve dores, principalmente noturnas. Essa dor acorda à noite em choque, e aí pode ser uma complicação e já é um sinal de alerta. Meu pai é diabético, a diabetes dele já atingiu os nervos, ele está com polineuropatia. Tem cura? Pergunta ao ouvinte. Não tem cura, né? É uma sequela, né? Foi quase semelhante ao anterior, né? Que é uma polineuropatia periférica. Tem como a gente controlar a dor e controlar a progressão dela, ou seja, fazer com que ela não evolua. Que aí a evolução dela, Marcos, seria a evolução para amputação, por exemplo, caso ela não faça o tratamento com o controle da glicose, né? Tem o diabetes e repentinamente ela baixa e fica abaixo dos 70. O que fazer? Então, depende da medicação, se usa insulina ou não. Porque se for, por exemplo, usuário de insulina, a dose precisa ser ajustada, né, para menos. A hipoglicemia, que é a glicose baixa, menor do que 70, é uma complicação que ela é de alerta, porque quanto mais baixa a glicose, maior o risco dessa pessoa perder a consciência, por exemplo, né? Então,
é importante que ela retorne vá ao endocrinologista para fazer o ajuste das doses da medicação e corrigir caso ela use insulina, diminuir a dose. Tem mais perguntas? Tem o diabetes aliás, essa aqui já foi. Quem tem diabetes sente muito sono? Depende se essa pessoa que está com sono, ela está apresentando hipoglicemia, que é a glicose baixa. Então, se ela tiver com sono, né, é interessante que se verifique a glicose, porque se a glicose estiver baixa, pode ser um sinal indireto de que a glicose está baixa e a gente precisa ajustar as medicações. Eu acho que essa é a pergunta que todos querem fazer, né? Se meu pai ou minha mãe, algum familiar tem diabetes, eu sou um forte candidato a ter diabetes também? Depende do tipo, Marcos. O tipo 1, como eu falei, ele até tem uma origem mais genética, mas o tipo 2 tem essa genética mais forte, né? E aí, em pessoas que têm parentes tipo 2, né, e são obesas, por exemplo, têm pressão alta, ou mulheres que já tiveram diabetes gestacional, elas precisam fazer a avaliação da glicose a partir dos 40 anos de idade. A diabetes causa surdez? Pode causar, como é o mesmo problema que na perna, né, causar doença nos nervos da perna, pode também causar perda auditiva, pode causar também paralisia do nervo facial, né, como uma neuropatia. Né? Quem é diabético pode comer doce ou não? O ideal que não, né? O ideal que não. O ideal que não, porque a pessoa tem que entender, como eu falei no começo, é uma mudança de estilo de vida, né? O doce, o açúcar simples, ele eleva a glicose rápido, e essa elevação de glicose, quando a gente corrige, a gente sempre está indo atrás do problema, né? Nunca resolvendo ele antes. Então, quando se come o açúcar, a glicose sobe, aí depois você vai ver que a glicose subiu. Então, aquele período que a glicose ficou alta, você está correndo atrás do tempo. Então, não tem mais muito sentido fazer isso, né? Quem teve diabetes gestacional consegue reverter depois do parto? Algumas mulheres sim, né? A maioria, na verdade, consegue reverter e ficar sem medicação. Outras não. Então, é importante na mulher pós-gestação, ela voltar ao endócrino para realizar exames, geralmente 3 meses após o parto, que é aquele período de pós-parto inicial, que a gente precisa repetir os exames e checar se ela realmente evoluiu para a cura ou não. Eu já ouvi relatos de diabético que fala da ponta dos dedos, eu não consigo sentir a popular cabeça dos dedos, é normal? Então, pelo mesmo problema da perna, pode acontecer também a diminuição da sensibilidade. Exatamente, são sequelas que podem acontecer e que precisam ser avaliadas. Né? Então a mensagem aqui é bem clara. Se você tem diabetes, né, dá para você conviver tranquilamente, agora vai ter que mudar seu estilo de vida, né? É o principal, Marcos, uma mudança do estilo de vida, para a pessoa não só iniciar atividade física, alimentação, mas aprender a conviver com a doença, né, com saber que existem as sequelas, e sempre se policiar no sentido do uso das medicações e da mudança de estilo de vida. Dr. Alcibiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, né? Na rua Maria de Fátima Gomes, 1270, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 99647-7721. Né? Você pode, inclusive, tem Instagram, doutor Alcibiades? Tenho. Neto_Alcibiades. Neto_Alcibiades. É um Instagram profissional. Profissional, inclusive, lá tem muitas dicas de saúde também, né? Então, Neto_Alcibiades, você pode seguir o Dr. Alcibiades Neto, médico endocrinologista, no Instagram, ele que está no Instituto Penedo. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Marcos, a Geraldo, pela oportunidade e agradeço aos ouvintes pelas perguntas. 7h33, confirmado.